De hoje vamos analisar o fundo imobiliário de base 10 GALG 11, um dos poucos fundos imobiliários de tijolo de base 10 e atualmente o único fundo de base 10 de logística sendo negociado na Bolsa de Valores. Vamos ver nesse vídeo quais as vantagens e os riscos de se investir no GALG 11. Vamos ver se realmente tem valido a pena pagar R$ 9,08, que é o seu preço atual, no GALG 11. Então fica aí comigo até o final do vídeo para você descobrir. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe aí seu like e seu comentário, que é uma maneira de você ajudar no crescimento do canal. Deixe aí nos comentários se você é cotista e investidor do GALG 11. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Como eu falei, pessoal, o GALG 11 era um fundo de tijolo do segmento de logística, atualmente sendo negociado aqui a R$ 9,08, que foi o seu preço de fechamento da última quinta-feira. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 8,13, que foi a sua mínima, e os R$ 9,80, que foi a sua máxima. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, atualmente está de 10,85%. Uma boa rentabilidade para o seu segmento de atuação, que é o segmento de logística. E nos últimos 12 meses, por cada cota no acumulado, ele pagou aqui 98 centavos. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do GALG 11, você já teria recebido em dividendos 89 centavos. Podemos notar aqui também que, tirando como referência os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de aproximadamente 6%. Descendo aqui, nós podemos ver o seguinte também: seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,14. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 9,08. Então, um pouquinho abaixo do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, podemos ver que está de 0,99. Então, ele está ali com 1% de desconto, praticamente no seu preço justo, né? Ele tem um patrimônio aqui de R$ 525 milhões, que é o patrimônio, no caso dos seus imóveis, né? Junta todos os seus imóveis e vê qual é o valor patrimonial atual dele. Podemos ver aqui também que ele tem um caixa de 23 milhões de reais disponível para futuros investimentos e conta aqui com um pouco mais de 71 mil cotistas, chegando próximo aos 72 mil. Ele tem uma boa liquidez média diária superior a 1,2 milhões de reais. Descendo aqui, podemos ver que ele pagou nesse mês de setembro, aqui no dia 8, correspondente à sua receita do mês de agosto, o valor de 8 centavos,4. Isso correspondeu aqui a um rendimento de 0,92%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico, né, de pagamentos desde que ele começou. Podemos notar que esse dividendo do mês de agosto foi o maior até agora desse ano de 2023. Então mostra que ele conseguiu aumentar um pouquinho os seus rendimentos. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, entender um pouquinho melhor como é que esse fundo funciona. Vamos ver quantos imóveis que ele tem, se ele tem vacância, quem são os seus inquilinos. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo GALG 11. Aqui podemos ver que atualmente ele tem uma taxa de administração que pode variar entre o 0,95% até 1,01% ao ano. A sua gestora é a Guardian Gestora e ele tem aqui uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais uma taxa fixa de 6% ao ano. Nesse quadro aqui agora, pessoal, temos algumas informações importantes sobre o GALG 11. Primeiramente, podemos ver a sua alocação dos seus investimentos. 98% de todo o seu patrimônio atualmente está investido nos seus imóveis. E o restante 2% está aqui nos seus ativos financeiros. Ao lado aqui podemos ver que atualmente ele tem 5 imóveis, então ele tem 5 galpões logísticos. A sua vacância física, que é a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupadas, é 0. Então isso é um fato importante. Então ele não tem atualmente imóveis ou espaços desocupados, no caso desalugados. E a sua vacância financeira também é totalmente zero. Vacância financeira é a receita que o fundo ele deixa de ganhar por aqueles imóveis que estão desocupados. Então, a partir do momento que é zero, mostra assim que ele está conseguindo extrair toda a receita dos seus imóveis. Mais embaixo aqui podemos ver que atualmente 100% dos seus contratos são contratos atípicos. Contratos atípicos, para quem não sabe, são contratos com uma duração maior, uma duração longa, diferente de contratos típicos que têm uma duração geralmente menor. E aqui ao lado podemos ver que se pegarmos todos os seus contratos atualmente e
juntarmos, fazemos uma média, ele tem uma média aqui ainda de 9 anos. Então, realmente são contratos considerados longos. E mais embaixo aqui podemos ver que seu reajuste anual feito dos seus aluguéis é usado o índice IPCA em 100% dos seus contratos. Aqui ao lado também podemos ver a sua distribuição geográfica, no caso, a localização de cada um dos seus imóveis. Então, podemos ver que ele tem imóveis aqui na região sul, sudeste e na região nordeste, bem distribuído aqui nessas localidades. Aqui podemos ver a sua receita por ativo imobiliário, no caso, quais os imóveis que atualmente contribuem para as maiores receitas do Galg 11. Podemos ver aqui que as duas que contribuem maior é a Souza Cruz, alugada para a Souza Cruz, e o imóvel que está alugado aqui em Salvador para a empresa BRF. Ao lado aqui tem um ponto interessante porque mostra o mês de reajuste dos seus contratos. Podemos ver que nesse mês de setembro haverá um grande reajuste em alguns dos aluguéis aqui de aproximadamente 39%. Então isso vai contribuir para uma receita maior do Galg 11. E aqui, pessoal, nós temos um quadro de resumo dos seus contratos. Ele vai falar aqui quem é o locatário e qual é o imóvel, o tipo de contrato, o tamanho do imóvel, o seu indexador para poder fazer o reajuste anual e o dia de vencimento de cada um desses contratos. Podemos ver que os contratos mais próximos de se vencer aqui é no ano de 2027, esse daqui que eu selecionei e esse outro aqui da BRF lá de Salvador. E o mais longo é esse último aqui, ó, que vai vencer lá em 2048. Então mostra assim que realmente o Galg 11 ele conseguiu aí fazer contratos longos. Isso é muito bom porque você consegue ter uma previsibilidade para o futuro. E geralmente a maneira como é feito esses contratos com respeito às suas multas, caso o inquilino queira sair do imóvel, geralmente são multas muito altas. Então dificilmente o inquilino ele vai sair, ele vai pensar uma, duas vezes antes de decidir se realmente vale a pena sair ou não desse imóvel. Até porque para o Galg 11 ele fazer contratos longos tem que ter pelo menos alguma vantagem para ele. Um ponto importante, pessoal, a se levar em consideração atualmente é que o Galg 11 ele tem uma alavancagem muito alta, especialmente aqui porque ele fez aquisição de 3 imóveis. Então ele assim fez essa alavancagem para poder adquirir 3 imóveis. E atualmente podemos ver que sua razão dívida dos seus ativos é de 41%. Então o seu patrimônio atual, os seus ativos no caso, soma-se aqui o valor de 899 milhões de reais. E nesse valor aqui, 373 milhões é só em dívidas, no caso passivo. Então são dívidas que ele tem aí que pagar no decorrer do tempo. E seu patrimônio líquido, no caso fora as dívidas, é de 526 milhões de reais. Podemos ver que todos os 3 CRIs estão indexados ao índice IPCA. Então o Galg 11 mensalmente ele paga ali os juros e a correção monetária desses 3 CRIs que atualmente ele tem para poder pagar essa dívida. Um ponto interessante é o seguinte, que o prazo final desses CRIs está atrelados ao vencimento de cada um desses contratos, o que é um ponto positivo, porque a partir do momento que acabar o contrato de cada um dos inquilinos correspondente ao imóvel que ele fez a alavancagem, também a dívida ela acabará. Porém, devemos lembrar o seguinte, pessoal, que a receita atualmente que o Galg 11 ele usa para poder pagar a sua correção monetária e os juros mensais é tirado da sua receita mensal. Porém, além da correção monetária mensal e dos juros que o Galg 11 tem que pagar, ele também tem que fazer amortizações, que é o que a gente chama de principal, no pagamento de CRIs. E esse valor ele tira do seu caixa e não da sua receita mensal. Então, para o Galg 11 ele pagar esse principal, ele tem que tirar dinheiro do seu caixa. E atualmente, como vimos aqui, o site Estados Invest, ele tem um caixa aqui de aproximadamente 23 milhões de reais. Infelizmente, aqui no seu relatório gerencial, ele não mostra os ativos CRIs que atualmente ele tem. No caso, assim, não tem como nós acessarmos os seus ativos CRIs para sabermos qual é a parcela que ele ainda deve, qual é o valor que ainda vai ter que pagar, quais os dias, ou no caso, quais os meses que ele vai ter que realizar esses pagamentos. Se mostrasse seria muito melhor, Então, um dos riscos atualmente do Galg 11 é com respeito à sua alavancagem,
porque se ele não tiver caixa para ele poder pagar esse principal, ele vai ter que fazer duas coisas. Primeiramente, vender alguns dos seus imóveis e com a venda, no caso o dinheiro da venda, ele pagar essa alavancagem, ou ele fazer uma emissão, uma subscrição, emitir novas cotas para poder levantar dinheiro, recursos, e assim ele conseguir pagar as dívidas da sua alavancagem que atualmente ele tem. Então essas são as maneiras que o Galg 11 tem para poder resolver essa questão da sua alavancagem. E aqui por último, pessoal, nós podemos ver a imagem de cada um dos seus imóveis. Ele vai mostrar aqui também a sua localização, quem é o seu inquilino atualmente, o tamanho do imóvel, o prazo remanescente ainda do seu inquilino e fala também qual é a multa de rescisão do seu contrato. Atualmente seus inquilinos são empresas muito boas. Podemos ver aqui a empresa Souza Cruz, que é uma grande empresa, né? Atualmente atuando aqui em 141 países, com faturamento anual de aproximadamente 193 bilhões de reais, então é uma empresa realmente muito grande. Temos aqui 2 imóveis também alugados para a empresa frigorífica BRF, que também é uma empresa muito grande, atuando aqui em 90 países, com uma receita líquida anual de superior a 48 bilhões de reais. E temos por último essa empresa aqui, a Elict, que é uma empresa que mexe com oxigênio para hospitais. E também é uma empresa muito grande, atuando aqui atualmente em 75 países, com uma receita anual superior aqui a 147 bilhões de reais. Então também é uma empresa que dificilmente vai dar assim, algum calote no Galg 11. Então pessoal, esse é o fundo imobiliário Galg 11 de tijolo do segmento de logística de base 10, o único atualmente de base 10 de logística sendo negociado na Bolsa de Valores. Um fundo interessante que pode aí no futuro vir a entregar excelentes rendimentos aos seus cotistas. O único ponto para se observar se você decidir ou não investir no Galg 11 é com respeito à sua alavancagem, né? Tem que tomar cuidado ali. Vamos ver como é que o fundo ele vai se comportar no decorrer do tempo e vai ser necessário ele fazer uma emissão de cotas para ele poder levantar recursos ali e conseguir pagar essas 3 dívidas que atualmente ele tem aí. Acredito eu que até o final desse ano de 2023 ele consiga se fazer uma emissão de cotas e levantar aí um valor realmente interessante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí seu like, deixe seu comentário. Lembrando, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Não estou mandando você comprar nem vender. Essa é uma decisão que cabe somente a você, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.